Nesse vídeo, mergulharemos em estratégias poderosas para aprimorar sua inteligência e destacar-se da multidão. As informações a seguir vão te ajudar a como organizar seus pensamentos e ajudar a absorver todo aquilo que você sabe, e por fim, se tornar um pensador estratégico poderoso. Sem mais enrolação, vamos nessa. A intrincada dança entre a escrita e o pensamento revela um vínculo profundo que muitas vezes passa despercebido. A escrita não é meramente um ato mecânico de transcrever palavras no papel, é um catalisador para a clarificação e aprofundamento do pensamento. Quando destacamos a importância de ensinar a escrita como equivalente ao pensamento, estamos desvendando uma ferramenta poderosa que molda a maneira como compreendemos o mundo. A escrita, longe de ser uma habilidade isolada, é um reflexo do nosso processo cognitivo. Ao transformar pensamentos abstratos em palavras tangíveis, a escrita oferece uma estrutura, uma organização que não apenas externaliza ideias, mas também as molda e aprimora. Essa relação intrínseca ressalta que, para dominar o pensamento, é imperativo dominar a escrita, pois ela atua como uma ponte entre a complexidade interna da mente e a clareza comunicativa no mundo externo. Em essência, a escrita se torna a ferramenta essencial para a expressão consciente e refinada do pensamento, delineando uma jornada onde a habilidade de escrever se entrelaça de forma inextricável com a habilidade de pensar. Num cenário onde os empreendimentos demandam mais do que habilidades técnicas, a capacidade de pensamento eficaz emerge como um diferencial crucial. Neste contexto, destaca-se a importância de articular a relação entre pensamento eficaz e a conquista de vitórias nos empreendimentos. Não se trata apenas de habilidades intelectuais, mas de um entendimento profundo de como o pensamento pode ser uma força motriz para o sucesso. Ao explorar essa interligação, surge a perspectiva de que um pensamento bem articulado não apenas guia a mente, mas serve como bússola estratégica nos desafios empresariais. Criticando a falta de explicação nas universidades sobre a finalidade da escrita, evidenciamos a lacuna educacional que muitas vezes desvaloriza a eficácia do pensamento como uma habilidade tangível. Enfatizando que o pensamento eficaz possibilita a vitória em empreendimentos, buscamos desmistificar a ideia de que o sucesso é exclusivamente derivado de conhecimentos específicos, destacando que a clareza mental e a capacidade de comunicar estrategicamente são tão vitais quanto qualquer outra habilidade técnica. Nessa sinfonia entre raciocínio lógico e ação prática, o pensamento eficaz emerge como um instrumento maestro, conduzindo a orquestra de empreendimentos rumo ao sucesso duradouro. Imerso na intrincada teia do conhecimento humano, o entendimento de que aprender a escrever é, fundamentalmente, aprender a pensar como uma epifania cognitiva. Neste esclarecedor mergulho, desvelamos a conexão visceral entre a habilidade de expressão escrita e a maestria do pensamento. A escrita transcende sua manifestação superficial como simples registro de palavras, ela se configura como o espelho intricado da mente, refletindo a complexidade dos pensamentos e ideias. Quando arguimos que aprender a escrever é, de fato, aprender a pensar, desvendamos a essência de uma jornada cognitiva que vai além da mera transmissão de informação. A escrita, como veículo do pensamento, demanda clareza conceitual, coerência argumentativa e uma compreensão profunda do assunto em questão. Assim, a escrita não é apenas um meio de comunicação, é um processo de autodescoberta intelectual. A jornada de aprender a escrever torna-se uma viagem sinuosa através das sinapses do pensamento, onde cada palavra é um tijolo na construção do entendimento. Em última análise, a premissa de que aprender a escrever é aprender a pensar é mais do que um axioma educacional, é um convite para aprofundar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, transformando o ato de escrever em uma ferramenta inestimável para a expansão do intelecto humano. Em meio ao vasto panorama da comunicação humana, surge a tríade imbatível de pensar, falar e escrever, uma sinergia de habilidades que moldam a essência da expressão completa. Aqui, exploramos a interconexão profunda entre esses elementos, destacando como a combinação harmoniosa dessas facetas torna-se a chave para uma comunicação verdadeiramente eficaz. Pensar é o ponto de origem, o epicentro onde as ideias ganham vida, é a fundação sobre a qual a tríade se sustenta. Ao articular pensamentos de maneira clara, o indivíduo transita para a esfera do falar, elevando a comunicação para um novo patamar. É na oralidade que as palavras ganham nuances, tonalidades e emoções, ampliando a capacidade de conexão com o interlocutor. No entanto, a tríade atinge seu apogeu quando incorporamos a escrita. A transcrição de pensamentos para o papel não é apenas um ato mecânico, mas uma metamorfose que solidifica e perpetua a essência do pensamento e da fala. A escrita eterniza ideias, permitindo que perdurem além do momento efêmero da oralidade.
Ao explorar essa tríade, percebemos que, como uma harmonia complexa, ela potencializa a capacidade humana de se expressar de maneira completa. Em um mundo onde a interconexão é a moeda da era digital, a comunicação eficiente emerge como a chave dourada que desbloqueia portas para o sucesso em todas as esferas da vida. Neste cenário, exploramos a premissa fundamental de que a habilidade de se expressar claramente, seja verbalmente ou por escrito, é a pedra angular que sustenta o edifício do triunfo pessoal e profissional. A comunicação eficiente não se trata apenas de transmitir informações, é uma dança delicada entre a clareza, a empatia e a persuasão. Ao destacar a importância da comunicação eficaz, enfatizamos que a capacidade de articular ideias de maneira envolvente não apenas constrói pontes entre pessoas, mas também eleva a influência de quem se comunica. Em um mundo saturado de ruídos informativos, a habilidade de comunicar-se de maneira precisa e impactante se torna um diferencial competitivo. Elogiamos a combinação de pensar, falar e escrever como imparável, pois é nesse equilíbrio que a comunicação atinge seu auge. A clareza de pensamento alimenta a eloquência verbal, enquanto a habilidade de expressão escrita perpetua a mensagem. Num contexto em que o sucesso está intrinsecamente vinculado à capacidade de se compreender, a comunicação eficiente se configura como uma arma poderosa, uma ferramenta que não apenas abre portas, mas constrói pontes duradouras. Adentrando a complexidade da comunicação, a analogia da fábrica de lápis se revela como um espelho intrigante da interconexão entre as facetas humanas e a criação de algo valioso. Assim como uma fábrica de lápis exige a combinação meticulosa de diversos elementos para criar uma ferramenta simples e poderosa, a comunicação eficaz é um processo intricado que se desenha a partir de várias habilidades humanas. A madeira, representando a base sólida, seria o pensamento claro, a matéria-prima essencial. A grafite, o componente central, equipara-se à fala, onde as palavras fluem, dando forma e substância à comunicação. A camada externa, a escrita, é a última peça do quebra-cabeça, transformando o lápis em uma ferramenta duradoura. Assim, a analogia destaca a importância do trabalho humano na criação de algo valioso, evidenciando que, da mesma forma como a produção de um lápis demanda a colaboração de diferentes elementos, a comunicação eficaz é fruto da harmonia entre pensar, falar e escrever. Como uma fábrica de lápis é mais do que a soma de suas partes, a comunicação é uma sinfonia complexa, onde cada habilidade contribui para a criação de algo mais significativo do que poderia ser alcançado isoladamente. É sobre mergulharmos nas engrenagens da comunicação humana, compreendendo que cada componente é vital para forjar uma ferramenta eficaz e duradoura, tão essencial quanto o simples lápis que serve como símbolo de nossa capacidade de expressão. Na jornada educacional, a motivação para aprender a escrever não deveria ser apenas um requisito acadêmico, mas uma busca apaixonada pela aquisição de armas essenciais para a vida. Ao adotar a perspectiva de que aprender a escrever é possuir ferramentas fundamentais, estamos convidando os aprendizes a não encararem essa habilidade como mera formalidade, mas como a posse de armas que podem moldar destinos. Como um guerreiro que afia suas lâminas, motivamos a aprendizagem da escrita como processo de aprimoramento de ferramentas cruciais para enfrentar os desafios da vida. Equiparando essas habilidades a armas essenciais, instigamos os aprendizes a enxergarem a escrita como um arsenal que não apenas os capacita a comunicar-se, mas a defenderem suas ideias e navegarem pelo labirinto da existência. Nesse contexto, a motivação transcende as recompensas acadêmicas. É uma chama interior que impulsiona os aprendizes a dominarem as habilidades de escrita não apenas por obrigação, mas como um ato de empoderamento pessoal. Ao entender a aprendizagem da escrita como a posse de armas essenciais para a vida, estamos cultivando não apenas escritores competentes, mas indivíduos capacitados a enfrentarem os desafios do mundo com a confiança de quem carrega consigo ferramentas formidáveis e indispensáveis.